E aí, pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma aula do nosso Ilustra Química, sendo que hoje a gente irá focar nos exercícios de ligações químicas, mais especificamente em ligações covalentes. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, que é a parte da explicação, volta lá, vai ser importante para esse aqui. Se você já assistiu, bora lá, vamos continuar. Relembrando aí, pessoal, que ligação covalente é aquela ligação que vai acontecer entre ametal e ametal, ou então ametal mais hidrogênio e por fim hidrogênio mais hidrogênios. Lembrando que aqui só há o compartilhamento de elétrons, então eu não vou ter a formação de uma carga real, eu vou ter a formação aí de uma carga parcial, ou seja, eu tenho uma nuvem eletrônica, essa nuvem eletrônica ela vai ficar mais desviada para um lado, ou seja, ela vai ficar mais concentrada de um lado do que o do outro, então onde essa nuvem eletrônica for mais concentrada, eu tenho uma carga parcial negativa, e onde ela estiver menos concentrada, eu tenho uma carga parcial positiva, certo? Outras características importantes em relação aos compostos covalentes, pessoal, em relação a os estados físicos que a gente pode encontrar um composto covalente. Por exemplo, eu posso ter ele no estado sólido, líquido ou então gasoso. Além disso, devido a esse compartilhamento de elétrons, a gente tem características bem distintas em relação às iônicas. Por exemplo, o ponto de fusão de ebulição de um composto covalente em relação ao iônico é bem mais baixo, certo? Eles não são condutores de eletricidade, ou então são péssimos condutores, tanto quando no estado sólido quanto em solução aquosa. Só que a gente tem aí uma exceção, que é no caso do carbono sólido, certo? Que aí ele é um bom condutor de eletricidade. E só para não perder o costume aí, pessoal, se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula aqui no canal. E no card eu estarei deixando a playlist de ligações químicas para você aprofundar aí o seu estudo. Lembrando que aí eu vou ter tanto a covalente quanto a iônica, exercícios de ambas as ligações, tá certo? E quase toda quinta e sexta-feira a gente terá uma videoaula nova aqui no ar. Não deixa de conferir, certo? E sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho o seguinte: abaixo temos as fórmulas de Lewis para átomos de 5 elementos químicos. Aí eu tenho o hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. Cada um pertence a uma família diferente da nossa tabela periódica. Lembrando aí, o hidrogênio ele pertence ao quê? Pertence à família 1, porém ele é o nosso filho de chocadeira, ele não pertence àquela família, ele está acima dos metais alcalinos, mas ele não faz parte dos metais alcalinos. Em seguida a gente tem aí o carbono, família 14, 4 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio, que a gente falou agora, tem apenas um elétron na sua camada de valência. Em seguida eu tenho aí a família do nitrogênio, ou seja, a família 15, onde a gente possui 5 elétrons na nossa camada de valência. Oxigênio, família dos calcogênios, família 16, onde possui 6 elétrons na sua camada de valência. E por fim a gente tem os halogênios, que no caso é o cloro, 7 elétrons na sua camada de valência. Lembrando que eu sempre estarei buscando aqui uma configuração de um gás nobre, ou seja, a gente está seguindo a regra do octeto, certo? Sem falar das exceções, que lá para frente a gente verá alguns exemplos. Mas aqui, na regra do octeto, pessoal, a gente tem que todo elemento, ou seja, todo átomo da tabela periódica, ele busca formar ligações químicas com outros elementos, buscando uma estabilidade, certo? Procura gastar menos energia possível. São todo mundo preguiçoso aí, faz parte da vida. Com isso aí, eu tenho o quê? Que todo elemento da tabela periódica, ele vai buscar uma configuração de gás nobre com 2 ou então 8 elétrons na sua camada de valência. Temos lá que na ligação iônica eu vou ter elemento que doa e vou ter elemento que recebe elétron na busca dessa configuração eletrônica de, por exemplo,
2 elétrons na camada de valência, que é a configuração aí do gás hélio, e 8 elétrons na camada de valência, que é a configuração de todos os outros gases nobres dessa mesma tabela periódica, certo? Sendo que aqui temos aí elementos com eletronegatividade alta, então todo mundo aí está querendo receber elétrons. Então, como ninguém tem força para roubar elétrons de ninguém, nesse caso eles passam a fazer um compartilhamento de elétrons. Um elétron da camada de valência de um elemento passa a fazer parte da camada de valência do outro elemento. Eles passam a compartilhar esses elétrons, então eles passam a fazer parte das duas camadas de valências ao mesmo tempo, certo? Com base nisso, podemos afirmar que a única estrutura que não se forma temos aí o HCl, Cl2, H2O, NH3 e HC4, certo? Só observando aqui as nossas fórmulas de Lewis, pessoal, dos elementos aqui acima, certo? Dá pra gente fazer um ensaio e saber quem não estará fazendo um compartilhamento correto dentro das nossas alternativas. Por exemplo, eu tenho aí o HCl, temos aí o hidrogênio com apenas um elétron na sua camada de valência e temos o cloro, certo, que possuirá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na sua camada de valência, formando uma única ligação covalente simples. Nesse caso aqui a gente terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência do cloro e teremos 1, 2 do hidrogênio. Então os dois estão aí com a configuração semelhante a um gás nobre, então tá ok essa nossa primeira alternativa. Cl2, eu tenho aí o cloro e outro cloro, sendo que cada um tem 7 elétrons na sua camada de valência, eles estão querendo receber cada um elétron. Deixa eu retirar isso aqui para ficar melhor de a gente visualizar. Então aí eu tenho o que? O Cl com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? E terei também o outro Cl com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ficaram bem distantes um do outro, mas não tem problema. Cada um forma aqui, compartilha aliás, um elétron, ficando ambos com 8 elétrons na sua camada de valência. Então a segunda configuração também está ok, certo? Continuando aí, H2O, temos 3 elementos agora. Aí vem aí a pergunta, professor, quem vai ficar como o átomo central? Nesse caso, pessoal, a gente vai observar aquele que tem maior capacidade em relação a ligações. Por exemplo, no caso aí eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Quem vai ter uma maior capacidade de ligação? Nesse caso aí, pessoal, tem o seguinte, eu tenho o hidrogênio que terá uma camada de valência com um elétron, então ele quer receber um, carbono ele quer receber 4, compartilhar 4. Eu tenho o nitrogênio que já tem 5, então ele quer receber o que? Ele quer receber 3. Eu tenho o oxigênio, tem 6, quer receber, ou no caso, compartilhar 2. E aqui eu tenho o cloro que ele também irá compartilhar um elétron. Então nesse caso eu estou falando de quem? Hidrogênio e oxigênio. Entre os dois, o oxigênio é aquele que obviamente vai ter aqui mais espaço para compartilhamento de elétrons. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Quero fazer compartilhamento até que ambos tenham uma configuração semelhante aí a um gás nobre. Então, hidrogênio, ele só pode compartilhar um elétron. Então aqui compartilhei esse elétron, certo? Sendo que aí o hidrogênio que tinha apenas um passa a ter 2 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio que tinha 6 passa a ter 7 elétrons na sua camada de valência. Continuando, eu tenho o que? Hidrogênio, certo? Mais um hidrogênio do outro lado, formando mais uma ligação covalente simples. Então o hidrogênio ficou estabilizado, o oxigênio que tinha 7 com mais um compartilhamento passa para 8, aqui também está ok. NH3, nitrogênio,
Nitrogênio, ele tem o que? 5 elétrons na sua camada de valência, certo? 2, 3, 4, 5. E ele quer compartilhar elétrons até chegar a 8, sendo que nesse caso ele também estará fazendo um compartilhamento com hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho um elétron, aqui também mais um elétron e mais um elétron, então eu terei aí um total de, aqui eu tinha 5, passei para 6, tinha 6, passei para 7, tinha 7, passei para 8. Então essa alternativa aqui também confere. E por fim eu tenho aí o HC4, certo? HC4, pessoal, nesse caso ele está dizendo que o hidrogênio, ele está sendo nosso átomo central, certo? Ele vai receber 4 carbonos para completar sua camada de valência, mas só que esse hidrogênio só faz mais um compartilhamento de elétrons. Nesse caso, a nossa alternativa será a incorreta, tá certo? No caso, o correto aqui seria CH4, que é o famoso gás metano, gás do pântano. Certinho aí? Vamos para o próximo exemplo. Bem, o fosfogênio, o COCl2, um gás preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosfogênio apresenta... Bem, a gente tem aí, por exemplo, a alternativa A, uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então eu vou tentar descobrir qual a configuração certa desse meu elemento. Mais uma vez eu vou ter que tentar descobrir quem será aí meu átomo central, qual deles tem maior capacidade de formar ligações. Nesse caso, pessoal, eu tenho aqui o carbono, que quer compartilhar 4 elétrons, eu tenho aí o oxigênio, que quer compartilhar 2, e tenho o cloro, que quer compartilhar apenas 1. Então aquele que tiver maior capacidade de ligação, nesse momento eu vou considerá-lo como o átomo central, que vai receber as outras ligações dos outros elementos, certo? Além disso eu tenho o que? Eu tenho aí em seguida o oxigênio e tenho 2 cloros, certo? Cloro e cloro. Nisso aí, pessoal, eu tenho o que? Eu tenho o carbono, que pode formar até 4 ligações simples ou outras variações. Por exemplo, eu tenho aí carbono, 4 ligações simples, 2 duplas, 2 simples, 1 dupla, 1 simples, 1 tripla. Essas são as maneiras que um carbono pode formar ligações, certo? É algo que a gente verá um pouquinho à frente nos nossos estudos futuros. Bem, em relação a isso, eu tenho o que? Eu tenho o oxigênio, que quer fazer 2 ligações, ou seja, ele já tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então aqui, se ele tinha 6, certo? Eu tenho aqui 6, 7, 8. Deixa eu colocar todos os elétrons para assim vocês não se confundirem. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui 5, 6, certo? Carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons na sua camada de valência. Já o cloro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o outro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui eu tenho um compartilhamento, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3 compartilhamentos, sendo que é um a partir de uma ligação dupla e os outros 2 a partir de uma ligação simples, certo? Então eu tenho aí, vamos observar as nossas alternativas. Letra A, uma ligação dupla, confere, e 2 ligações simples. Ok. Letra B, uma ligação dupla e 3 ligações simples. Errado. 2 ligações duplas, a gente já para por aqui, que está errado. Uma ligação tripla também não é. E 2 ligações duplas e uma ligação simples também não é. A alternativa A é nossa opção correta. Continuando aqui para o nosso próximo exemplo, qual das alternativas a seguir apresenta substâncias formadas somente por meio de ligações covalentes? Lembrando aí, pessoal, que ligação covalente é apenas o que? A metal mais A metal. Além disso, eu tenho que A metal mais hidrogênio.
e também hidrogênio mais hidrogênio. Essas são as principais configurações de ligações covalentes, tá certo? Então, primeira coisa, eu vou ter que formar a ligação de Lewis de todo mundo aqui. Vocês acham que seria uma forma, digamos, eficaz de formar? Acho que não, né, pessoal? Acho que não. A gente pode começar aí a analisar de uma maneira diferente. Por exemplo, eu quero saber apenas aquelas substâncias que se formam a partir de ligações covalentes que estão todas em uma mesma opção. Então, se eu tiver alguém aí que for formado a partir de uma ligação covalente, aliás, uma ligação iônica ou então uma ligação metálica, então eu posso eliminar. É um negócio meio lógico, certo? Então, primeira coisa, ligação iônica, eu vou ter o quê? Eu tenho metal mais a metal. Já na ligação metálica, eu terei quem? Metal mais metal. Então eu vou ter apenas um símbolo de um metal lá, certo? Letra A. Eu tenho aqui, olha só, potássio mais enxofre e oxigênio. Isso aí já configura o que? Uma ligação covalente, certo? Então, se eu tenho aí indícios de uma ligação covalente, aqui eu também tenho sódio mais oxigênio, metal mais a metal, eu já posso o que? Eliminar essa aqui. Tá incorreta. Em seguida, eu tenho o que? Eu tenho silício, tenho o carbono, grafita, ou então grafite, que é a mesma coisa. Eu tenho fósforo, nitrogênio, e aqui no final eu tenho o zinco. O zinco lá na nossa tabela periódica também faz parte dos metais, certo? Então aqui, ó, errado. Letra C. Logo de cara a gente tem o nosso famoso exemplo, mais usado em todos os exemplos em relação a ligações iônicas, que é, aliás, o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, aquele que a gente tempera a nossa salada, tempera a nossa comida, que a gente exagera, não é isso? E faz parte da vida. Então aqui eu já posso cortar também, correto? Letra D, H2SO4, hidrogênio mais a metais, então tá ok. HNO3 também, hidrogênio mais a metais, e PCl5, a metal mais a metal. Aqui eu tenho a nossa alternativa correta e nenhuma das alternativas, mentira, porque a gente tem uma correta, tá certo? Então aí seria o que? Seria letra D. Bem, assinala a alternativa a seguir que só apresenta substância formada por ligações metálicas, tá certo? Mas professor, aqui não seria só ligações covalentes? Calma aí, pessoal, mas mesmo dessa maneira, mesmo sendo só exercício de ligação covalente, a gente precisa conseguir identificá-la em meio a metais. E se eu não conhecer ninguém, professor? E aí, como a gente faz? Aí fica um pouquinho difícil, né? Por isso que a gente tem sempre que ter em mão uma tabela periódica. Então, eu vou buscar encontrar aí alguém que seja o coelho no meio dos gatos, ou o gato no meio dos coelhos, para quem joga dominó aí, gato por lebre, coisa do tipo. Mas enfim, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho AU, que é o ouro, um metal, obviamente. Eu tenho o PT, que será a platina, também é metal. E aqui eu tenho um elemento que não faz parte dos metais, não é isso? Nitrogênio. N2 é um elemento covalente que é formado a partir do compartilhamento de elétrons, então ele não faz parte das ligações metálicas. Letra A está incorreta. Conhecimento, pessoal, a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Olha só, aqui eu tenho o que? Alumínio, metal, ouro, mais uma vez, também é metal. Terei a prata, o Ag também é um metal, mas eu chego no carbono, grafite ou grafita, ele faz parte dos ametais, então nesse caso também será incorreta. Aqui eu tenho o que? Mais uma vez eu tenho o ouro, eu tenho o zinco, mas eu tenho o oxigênio e tenho também o fósforo. Esses dois elementos fazem parte dos ametais, então também está correta. Aqui eu tenho o que? Eu tenho a prata, o alumínio, o cobre e o ouro. Então nesse caso eu terei apenas metais.
Então é nossa alternativa correta nesse momento, tá certo? Letra D, alternativa correta. Já na última a gente já começa aqui com enxofre, que não vai fazer parte do metal, dos metais no caso, e aqui eu tenho enxofre, mas flúor também não fará. Aqui está incorreto. Fácil, fácil, né, pessoal? Vamos para o nosso último exemplo. E se você chegou até aqui, pessoal, parabéns para vocês, vocês são alunos nota 10. Vamos lá no em caminho à aprovação, seja lá do Enem, seja lá da minha prova, que geralmente é bem facinho, né? E vamos lá para a nossa última questão, certo? Lembrando aí, pessoal, se você entendeu o que a gente viu até o momento, deixa aí no comentário, foi fácil assim. E se não gostou, se não foi fácil assim, você deixa aí, não foi fácil assim não, professor. Mas a gente vê o que faz depois. D, a fórmula eletrônica para as seguintes espécies químicas, certo? Nesse caso aí a gente vai ter que fazer a fórmula de Lewis, onde eu vou demonstrando todos os elétrons na camada de valência e fazendo as ligações covalentes a partir do destaque e junção dessa ligação entre os dois elétrons. Primeiro, eu tenho aí o que? Tenho amônia, eu tenho NH3, nitrogênio, número atômico 7, hidrogênio, número atômico 1. Isso aí é para se você for fazer a distribuição eletrônica. Mas se você pegou lá o nosso macete da última aula em relação às famílias, você sabe que cada família tem um número máximo de elétrons que quer compartilhar. Por exemplo, o hidrogênio está lá na família 1, quer compartilhar 1. Família do boro compartilha 3. Família do carbono compartilha 4. Família do nitrogênio, olha aí o que a gente precisa, irá compartilhar 3 elétrons. Isso significa que na sua camada de valência ele já tem 5 elétrons, certo? Então eu vou colocar aqui do lado, nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então ele quer receber quantos elétrons, pessoal? Lembrando que ele quer aí chegar a uma configuração parecida de um gás nobre. Então ele quer 8 elétrons nessa camada de valência. Ele vai formar ligação com hidrogênio. Hidrogênio que é uma configuração de um gás hélio. Então ele quer 2 elétrons na sua camada de valência. Então o hidrogênio, ele quer compartilhar 1 elétron. Então eu vou precisar de 3 hidrogênios. Então aqui eu tenho 1, depois 2 e 3 hidrogênios, certo? Nitrogênio eu tinha 5 com um compartilhamento, passo para 6. Tinha 6 com mais um, passo para 7. E tinha 7 com mais um compartilhamento, passo para 8 elétrons. Lembrando que cada hidrogênio tinha 1 com compartilhamento, passa para 2. Então essa aí seria a nossa fórmula eletrônica para a amônia. Em seguida a gente tem quem? Eu tenho a água. Lembrando que aquele que tiver maior capacidade de ligações, eu vou considerar como o nosso átomo central em relação à formação da nossa fórmula eletrônica, tá certo? Então eu tenho aí o oxigênio. Oxigênio faz parte dos calcogênios. Calcogênios, família 16, já tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. Ele estará formando ligação também com o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho o que? 1 elétron na sua camada de valência, e na fórmula ali diz que tem 2 elétrons nessa. Aliás, tenho 2 hidrogênios nessa fórmula. Então aqui, oxigênio tinha 6, com mais um compartilhamento, com mais um elétron no compartilhamento, aliás, passa para 7. E aqui eu tinha 7 com mais um compartilhamento, passo para 8 hidrogênios, cada um com 2, então está aí ok. O BF3, pessoal, eu tenho aí que o boro, ele vai fazer parte da família 13, então o boro, ele compartilha 3 elétrons, só que o boro, ele é uma exceção à nossa regra do octeto, ele se estabiliza com menos de 8 elétrons na sua camada de valência. Então o boro, ele tem 1, 2, 3 elétrons, certo, na sua camada de valência, e ele vai querer, nesse caso, formar ligação com o flúor.
Sendo que o flúor, ele tem o quê? 7 elétrons na sua camada de valência. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e mais um flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor tinha 7, passa para 8. Aqui também tinha 7, passa para 8. E mais uma vez tinha 7, passa para 8. E o boro, ele passa aí a ter 6 elétrons na sua camada de valência, que será uma exceção à nossa regra do octeto, tá certo, pessoal? Dando um tempinho aí pro print, que eu vou apagar esses exemplos pra gente continuar. Vamos lá, 3, 2, 1... Agora a gente vai com o CO2, pessoal. Mais uma vez aí eu tenho quem? Eu tenho o carbono, certo? E tenho oxigênio. O carbono, ele quer formar 1, 2, 3, 4 ligações, no caso ligações covalentes. E o oxigênio tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Compartilhando, carbono tinha 4, passa para 5, tinha 5, passa para 6, tinha 6, passa para 7 e tinha 7, passa para 8 elétrons na sua camada de valência. E cada carbono formou o que? 2 compartilhamentos. Então eles tinham que 6 passam para 8 elétrons na sua camada de valência. Essa será a configuração da fórmula eletrônica do CO2. Agora indo aqui para o H2CO3, que é o ácido carbônico. Em seguida, pessoal, agora a gente vai aqui com o ácido carbônico, onde eu tenho o que? O H2CO3. Então eu tenho carbono, que quer formar o que? 4 compartilhamentos. Então eu terei 1, 2, 3, 4 elétrons na sua camada de valência, sendo que eu tenho agora 3 oxigênios. Então eu tenho oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tenho outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tenho mais um oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. E por fim eu tenho o que? Tenho hidrogênio, cada hidrogênio 1 e 2 elétrons na sua camada de valência. Então o primeiro carbono lá o primeiro oxigênio lá de cima, ele vai formar o que? 2 ligações covalentes. Então nesse caso tem uma ligação dupla. Ele passa aí de 6 para 8 elétrons na sua camada de valência. O outro oxigênio aqui, desse lado eu tenho o que? O oxigênio já tinha 6, com o carbono formando uma covalente passa para 7, com mais uma do hidrogênio passa para 8. Mesma coisa aqui, oxigênio tinha 6, com um compartilhamento passa para 7. Tinha 7, com mais um compartilhamento passa para 8. E o carbono tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua camada de valência. Ok, essa configuração aí também, tudo bem que ela não vai estar exatamente da maneira que deveria estar em relação à geometria molecular, mas é assunto para a gente ver mais à frente. O importante é que a quantidade de elétrons na sua camada de valência está ok. Mais uma vez o tempo para o print, que eu vou apagar esses exemplos. 3, 2, 1, vamos para o próximo. Vindo agora, pessoal, com o dióxido de enxofre, onde eu tenho aqui enxofre e oxigênio mais outro oxigênio. Lembrando que ambos fazem parte dos calcogênios. Então eu tenho aqui enxofre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui o outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Lembrando aí que eu quero 8 elétrons na camada de valência. Se eu for observar, pessoal, cada um aqui tem 6, não é isso? Formando um compartilhamento passa para 7, formando mais outro compartilhamento
passa para 8. Então, segundo a regra do octeto, esses elementos já estariam estabilizados. Eu pararia por aqui. Porém, pessoal, a minha fórmula não é apenas SO, é SO2. Vai acontecer o quê? Lembra lá da nossa exceção das ligações covalentes, ou então caso especial, que são as ligações covalentes dativas ou então coordenadas, que nesse caso acontece o quê? Eu tenho um elemento central que ele já está estabilizado, só que ainda eu tenho pares elétrons livres. Então esse elemento passa não a compartilhar, mas sim emprestar um par de elétrons para o outro elemento que se aproximou aqui como gaiato, que é o caso do oxigênio. Então o enxofre ele ainda tem pares eletrônicos aqui sobrando, ele vai olhar para o oxigênio e diga: se aproxime, meu jovem. Nesse caso ele empresta esse par eletrônico para o oxigênio, lembrando que esse par eletrônico é apenas de um elemento, por isso que é uma ligação coordenada dativa ou dativa, e é um caso especial da ligação covalente, sendo que aí eu não vou passar dos 8 elétrons na camada de valência do enxofre, já que é apenas o par eletrônico desse enxofre que está sendo emprestado. Então, aqui eu tenho 8 elétrons na camada de valência, enxofre eu também tenho 8, e o outro oxigênio que se aproximou, ele tinha 6, com os 2 aqui que foi emprestado, ele passa também a ter 8 elétrons na sua camada de valência, tá certo, pessoal? Aqui, ligação covalente dativa. E em seguida, agora a gente tem o SO3. Mesma coisa, enxofre, deixa eu colocar ele um pouco mais abaixo. Enxofre eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que agora eu tenho o que? 1, 2, 3 oxigênio. Cada oxigênio também terá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elétrons na sua camada de valência. Lembrando aí, formou 1, 2, seguindo a nossa regra do octeto, ou regra para a ligação covalente, eu já pararia por aqui. Oxigênio e enxofre estão ambos com as suas camadas de valência completas, porém eu tenho 2 gaiatos, sendo que eu tenho um gaiato acima e outro gaiato aqui ao lado, ou meio abaixo, e ambos se aproximaram porque esse átomo central ainda tem elétrons que ele pode fazer um empréstimo, então ele vai emprestar para o oxigênio acima e emprestar ao oxigênio abaixo, ambos agora ficando com esse empréstimo. Aqui eu tinha 6, passa a 8, aqui eu também tinha 6, passo para 8. Enxofre continua com 8 elétrons na sua camada de valência, já que as outras 2 ligações foram dativas, e eu tenho aqui a configuração do SO3, tá certo? Então, pessoal, essa aula ela ficou bem longa. Eu vou deixar aqui o exemplo 8 e 9, quem sabe aí para uma questão de prova. Então, estudem, tentem fazer. Qualquer dúvida estou à disposição. Lembrando aí, se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, seguir, se inscrever no canal e chega aí nos comentários e digita: foi fácil assim. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado a vocês com esses exemplos. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Deixa aí no comentário o que achou da aula e até a próxima.